o que ela estava dizendo a uma criança que acabara de começar a vida estudantil. Cynthia riu e pediu desculpas, dizendo que ele estava certo. Arthur disse para ela não se preocupar, mas, como estavam falando sobre a vida estudantil, ele precisava de ajuda com algo. Olhando para ele, a diretora perguntou como poderia ajudar o homem ruivo na cadeira. Disse que queria frequentar as aulas da teoria de Mona. Para os membros da classe alta, especialmente os desviantes. Tocando o queixo. Cynthia disse que não era tão difícil. Mas ela achou que a principal razão, ele entrou na academia com muita lentidão. Era para se encaixar entre os colegas. O herói fechou os olhos ao responder. Ele iria frequentar aulas regulares, com alunos da mesma idade, e trataria essas como aulas extras. Como um deviant. Ele simplesmente ansiava por aprender mais sobre o controle de Mônaco. Especialmente após atingir o próprio teto. Ele pensou com desagrado que também era por causa do seu passado. O mundo não tinha magia de deviant. Abrindo a palma, a mulher disse que poderia até lhe dar uma isenção. Isso permitiria que ele assistisse às batalhas simuladas dos melhores alunos do último ano. O herói fez um barulho surpreso. Então ele se inclinou e disse: "Tá bom." Elaide abriu a porta com desagrado, chamando Arthur. Assim que ele perguntou qual era o truque. Apontando com o dedo, o moreno gritou que ele havia sido rude com o diretor. Como se atreve a suspeitar de motivações ocultas por trás de sua bondade, Cynthia? Ela acenou com a mão e disse que realmente tinha algo em mente. O moreno colocava as xícaras na mesa. O diretor perguntou. Ele já sabia sobre o conselho estudantil? Olhando para o rapaz, ela disse isso. Se eles são os chamados escudos desta academia. Neste ano ela decidiu criar espadas também. Ela imaginou as silhuetas dos alunos, dizendo, ela queria que ele se juntasse à comissão disciplinar. Arthur perguntou novamente, confuso. A diretora disse que, como ele viu, esta academia está cheia de jovens magos, com hormônios em alta. Quem acha que são reis nesta vida? E isso, por sua vez, frequentemente causa problemas. Lembrando da cena com Nicholas. O rapaz pediu para continuar. A mulher acenou com a mão e disse que o comitê disciplinar é chamado para manter a paz e monitorar o cumprimento das regras. No território de sua academia, o herói perguntou surpreso. Isso realmente é algo para um primeiro ano? Deve participar além disso. Ele nem é um mago de combate. Os caras ficaram surpresos quando ela abriu as mãos e disse isso. A academia dela e suas regras. Arthur suspirou cansado, pedindo para ela esquecer o assunto. Ele não precisava dessas aulas teóricas extras. Ele simplesmente aprenderia tudo sozinho, dos livros da biblioteca. A mulher olhou para ele e disse que os juniores não podiam ter acesso a esses livros. E mesmo como sênior, ele ainda teria que mostrar suas habilidades divergentes. Ela o observou atentamente e perguntou: o que ele não consegue fazer agora mesmo? Arthur estava irritado. A diretora parecia uma serpente. Elaide se perguntou: por que essas duas não pareciam uma diretora? E um aluno, mas como velhos amigos,
A mulher de cabelo prateado continuou. Além disso, os membros do comitê disciplinar foram selecionados de acordo com a força deles. Então, Ele teria colegas com quem poderia lutar regularmente e aprender coisas novas. Eles também terão acesso a um treinamento privado. Arthur olhou para a palma da mulher e disse que ela disse que os participantes seriam selecionados pela força. Isso não significa que a mulher o impediu, dizendo que, apesar a família da esposa insistiu em dar um lugar para Lucas, ela os recusou na esperança de que Arthur se juntasse. O homem ruivo perguntou em tom sombrio. Ela realmente se preparou para tudo. E ela, Cynthia, respondeu. Ela sabia que precisaria enfrentá-lo. O herói olhou para a mulher, quem se levantou e disse que estava tudo bem, mas seria melhor se este centro de treinamento fosse um. O diretor disse que já havia sido feito, rico em mamãe. Uma luz surgiu em torno de sua palma. O rapaz pegou a caixa surpreso. Cynthia, na porta, disse. Ela também havia tomado a liberdade de ordenar o comitê disciplinar uniforme para ele. Arthur olhou antecipadamente para a caixa preta, acreditando que ele estava um pouco irritado com o fato de ela já saber antes mesmo que ele concordasse. Ao se virar, pediu que ele rapidamente faça as pazes com a presidente do conselho estudantil, Tasha. Não era bom ficar tanto tempo irritado com os próprios. Então, ela continuou. O amigo de infância, Elijah, ficou paralisado, como uma estátua. Ele se voltou para o amigo que cantarolava, gritando que Tasha era sua amiga de infância. Os meninos caminharam pela rua. Arthur pediu desculpas, dizendo que um dia iria contar a ele. Foi apenas como as coisas acabaram. Ele lembrou da mulher loira e forte que o convidou para sair. E disse que também tinha alguém para chamar. Um amigo de infância. Ele pensativo disse que o nome dela era Elgarte. Arthur respondeu que entendia. Ela parecia uma menina fofa. Os rapazes subiram as escadas. Elijah disse Lilia. A princesa Kathleen e agora a princesa Tasha. O que vem depois, ela vai flertar com os deuses? O camarada exclamou que ele não flertou com ninguém. Eles entraram na sala de jantar. O moreno espalhou as mãos e disse que isso só piorou as coisas. Ele emitiu algum tipo de feromônio? Isso atraía as pessoas. Ele pressionou a bochecha contra Arthur. Eles disseram que também queriam algumas dessas feromonas. O amigo disse que ele era meio estranho. O moreno sorriu e respondeu que era por isso que ele amo porque ele também é estranho. Arthur com uma bandeja nas mãos. Ele se afastou enquanto o moreno tentava impedi-lo. O herói olhou adiante. Os alunos na mesa o olharam. Aquele com as bandejas também olhou. O moreno notou que parecia que boatos sobre ele já haviam se espalhado. Ele não precisa se preocupar. Arthur sorriu um pouco. Com um sorriso, ele disse que já. Agora, ele era muito popular. Elijah percebeu que ele era bem estranho. O herói estava sentado na mesa, comendo. Ele estava contando algo, palavras de desculpas foram ouvidas. Sobre como ele não conseguia ajudar, mas, observe, disse que estava perdendo tempo com alguém que não valia a pena. Valeu a pena, a morena se virou.
o rapaz de cabelo escuro com um sorriso. Ele se apresentou como Charles Ravenpur. Ele era da famosa família Ravenpur. E ele tinha certeza de ter ouvido falar disso. Charles estava com 2 rapazes e disse que hoje ele foi muito generoso e permitiria que ele se juntasse ao seu séquito. Ele poderia garantir que não se arrependeria. Arthur escupiu a comida, quando o moreno repetiu seu sobrenome. Com surpresa errada, Elijah cobriu a boca, dizendo que tinha certeza nenhuma família nobre se chamaria assim por pássaro. Arthur riu ao ver as dejetos, dizendo que deve ter ouvido errado. O ancião ofendido empurrou os pratos da mesa. Gritando para que parassem, ele os fulminou com um olhar, perguntando como ele se atreveu a zombar da nobreza. Ele propositalmente se desviou para convidá-lo para o grupo, para não ter que lidar com esse incômodo. Lixo escroto, nunca mais. E ele estava a cuspir direto na cara dele. Elijah levantou-se irritado, perguntando: por que ele deveria estar com alguém? Quem insultou abertamente seu melhor amigo? Todos eram majores nesta academia. Para que ele pudesse tirar a coroa já. Charles comentou: deve ter vivido em uma caverna. Se ele não soubesse a diferença entre eles. O herói de óculos apontou para si mesmo com raiva e disse que vivia em uma caverna, porque o presidente do conselho estudantil disse que não deviam trotolou de forma diferente. Charles sacudiu o punho, afirmando isso. Claro, eles disseram que era política deles. Mas não era verdade, parecia. Ele só conseguia perceber a diferença, como se visse com os próprios olhos. Com um rápido movimento, Arthur afastou a mão do garoto. O garoto pensou, surpreso. Ele nem percebeu o que o atingiu. Ele nem sequer viu Arthur se levantou. Enquanto o outro garoto pensava isso, ele provavelmente só teve sorte. Seu pé parou bruscamente no chão. O aluno de maior idade bateu novamente com o punho, acreditando que ele era absolutamente certo de que este cientista, Brett, não conseguia se mover tão rápido. O amigo do garoto o protegeu. Espalhando os braços, Arthur o olhou, acreditando que poderia facilmente esquivar com magia. Mas surgiram vinhas verdes de Elijah. Envolveram-se em torno dos punhos de Charles. Encontrou-se, envolto em vinhas. Amarraram seus braços e pernas erguidos. Charles estava amarrado, perguntando o que era e implorando para soltar. Ele franziu, pensou que só um aluno ou professor desviante poderia fazer tal coisa. Poderiam criar tais vinhas. Elijah e Arthur o olharam surpresos. O herói desviou o olhar. Ele viu a garota de cabelo prateado se afastar. O garoto sorriu. Ele desviou o olhar e pensou o que fazer com ele. Se ele usasse magia, estariam em apuros. Arthur sorriu. Charles o olhou e perguntou se ele achava que conseguiria se safar. De repente, seus olhos estreitaram. Ele sentiu pressão. O herói olhou para o garoto de maneira sombria. O garoto pensou: por que ele era tão diferente do seu eu anterior? Arthur avançou e chamou de mocinhas. De famílias nobres, gostam de se gabar. E exibiam sua riqueza e poder. O homem ruivo franziu e disse que eles só desonraram a família com essas ações. Charles sorriu maliciosamente e disse que havia
e mostrando a ele onde ele realmente pertence. Seus pais estariam orgulhosos. Elijah olhou para o amigo, perplexo. E ele se perguntou: o que fazer? Parecia que ia explodir. Talvez ele devesse intervir. Arthur acenou com a mão e perguntou: para honrar em Sonandoli, uma lição importante. Charles franziu o rosto e disse que estava desarmado e amarrado. O que ele poderia fazer? Diante de uma multidão de testemunhas. O herói ergueu a mão e disse que, para crianças como ele, o que ia fazer seria mais cruel do que dano físico. Ele abaixou as calças do aluno, enquanto o aluno falava lixo como ele não conseguiria usar magia sem ser pego. Charles ficou branco, desviou o olhar. Seus calções estavam no chão. Todos ao redor estavam rindo. Elijah ficou chocada. Charles pediu para todos calarem e não olharem. O herói virou-se e disse que voltaria em instantes. Ele saiu. Ele espiou pela esquina e viu uma garota. Tasha olhava para cima. Arthur sorriu. Ele se sentou e agradeceu por ter ajudado. Ela respondeu que sabia que ele não precisava disso. O cara olhou para cima e disse que era a segunda vez hoje. Ela ajudou ele e seu amigo a evitar problemas. Havia muitas estrelas no céu. Os rapazes ficaram em silêncio. Arthur franziu a testa e refletiu sobre o que dizer nessa situação. Ele se aproximou e pediu perdão. O elfo acertou-o no queixo e também pediu perdão. Ela agarrou a cabeça. O rapaz segurava a mandíbula. Ele olhou para ela e disse que achou que ouviu seu maxilar ranger. Surpreso, o rosto dele se esticou. Ele se inclinou e perguntou se ela estava chorando. Tessa pediu que ele calasse a boca. Ela olhou para ele e disse que doía. A garota se aproximou e ofereceu-se para ver o quanto estava inchado. O herói colocou a mão na sua cabeça e a puxou para si. O elfo enrubesceu e disse que achava que ele a odiava. Arthur sorriu e garantiu que nunca a odiaria. Mesmo quando ficava bravo, às vezes, ela disse que não queria isso. O herói a olhou surpreso. O elfo o olhou. Ela disse que não queria que ele ficasse bravo com ela. O rapaz desviou o olhar e disse que dessa vez ele estava errado, sabia que ela se importava com ele. E ele não deveria ter perdido a paciência. Tasha olhou para frente e admitiu que também estava errada. E que ela não deveria ter gritado com ele. Perante todos, ela suspirou. Ela disse que não estava tão segura de como lidar com ser presidente do conselho estudantil. Elijah surgiu do canto e disse que Charles finalmente conseguiu se libertar das vinhas. Eles puxaram as calças dele e ele olhou para frente. E disse que precisava ver o rosto dele. O herói o olhou. Seu amigo fez um rosto conspiratório e pensou: uau! Ele acenou e Arthur se perguntou: o que esse tolo imaginou? Sylvie pulou nos braços do elfo e o lambuziu. Tessa olhou para o herói. Ele estendeu a mão para ela e ofereceu-se para caminhar com ele. A garota disse que não conseguia acreditar que tudo isso aconteceu com ele. Enquanto ele estava em aventura, ele respondeu que não conseguia imaginar que a diretora do Goodskip estava tão próximo de seu avô. Agora ficou claro
como ela sabia tanto sobre ele. O elfo sorriu e disse que essa era uma das razões por que a aceitou como aprendiz. O rapaz respondeu que tinha certeza de que suas habilidades. Tasha olhou para ele, influenciando mais. Ele pensou que havia mudado muito desde o último encontro, até seus movimentos pareciam mais confiantes. Ela olhou para o rosto dele e franziu o senho. Pensando que invejava a Jasmine, ela desejou ter viajado com ele durante aqueles anos. Arthur olhou para ela, virando-se em sua direção, e perguntou se algo estava errado. Ela respondeu que tudo estava bem. O cara sorriu e disse que já haviam chegado ao dormitório. Tasha Wu olhou surpresa. Ele disse que era um pequeno presente, em homenagem à sua transformação em maga. Quem tem afinidade com 2 elementos? Ele colocou a bola na mão dela. Quando ela disse que não poderia aceitá-lo, o herói sorriu e disse: ele não conseguia pensar em um presente melhor. Para ela, o elfo olhou para baixo e revelou seu nome. Arthur e Sylvie acenaram para ela. O cara disse que cada um deles teria um dia difícil amanhã. E desejou-lhe uma boa noite de sono. Tessa sorriu e pensou: o que ele está pensando? Ela olhou para a bola, ela pegou com ambas as mãos e refletiu. Como você pode simplesmente dar algo tão valioso? Depois de um tempo, o herói entrou na sala. Seu amigo estava enrolado em uma manta. Ele o olhou estranhamente e disse: bem-vindo de volta, Arthur. Ele ficou assustado e exclamou: Santa Mãe dos Goblins. Elaide apontou para a cama e pediu-lhe para se sentar e explicou o que viu hoje. Depois de um tempo, os meninos estavam deitados na cama e o Moreno disse que, apesar de terem sido amigos na infância, ele não acreditava que fosse a própria deusa da lua. Estava deitado em seu ombro. Ele perguntou se ele havia apenas inventado. Elaide acenou com o dedo e disse que era um apelido que os alunos da academia haviam dado. O presidente, o herói, perguntou: por que a deusa da lua? Eles ergueram a mão ao céu e disseram que parecia que a lua estava tão perto que você pudesse tocá-la, mas, por mais que tentasse, não estás destinado a alcançá-la. Ele apontou com o dedo para o vizinho e disse ter tocado a lua, mesmo se pressionando contra ela. Um travesseiro voou em sua cara. O herói se afastou e mandou que ele fosse dormir. A noite caiu, Elaide acordou com as palavras: quão distante está a lua, de manhã? O herói caminhava pelo corredor. Ele chegou à entrada do quarto. Arthur sorriu. Ele disse que achava que estavam no lugar certo. Ele olhou adiante e disse que estava aqui. O cara colocou a mão na porta e ofereceu-se para ver esses chamados. Os alunos mais fortes da academia apareciam. Lef resmungou. Sylvie ficou impressionada. Lef sorriu satisfeito. O companheiro do herói Wu deu um tapa na cabeça. O cara sorriu e disse que tudo não saiu como planejado. Arthur limpou o suor do rosto e perguntou se realmente deveria perceber. Isso é algum tipo de plano astuto. Para testar sua força, ele confirmou. O homem de cabelo platina sorriu e disse que parecia que o diretor achou alguém interessante. Esta escolha foi baseada em conquistas. Ele caminhou atrás do herói
e perguntou se era possível que essa escolha foi feita por uma conexão especial. Ele se inclinou para o herói e disse que não se pode enganar o sangue. Arthur olhou para ele e perguntou novamente. Ele sorriu, ele estendeu a mão e se apresentou como Kai. Disse ser estudante do 4º ano. O herói apertou a mão dele e se apresentou. Ele apontou para disse Sylvie que essa era sua besta de mana. Ela segurou Lave pelo rabo. Kai sorriu, intrigado. Que tipo de animal era aquele que poderia fazer Groder? Então, um sujeito apareceu atrás dos garotos muito submissa e disse que era outro fofo, menino frágil. Os braços do estranho estavam cruzados no peito. A garota os olhou e perguntou: por que não havia homens de verdade neste comitê? Arthur surpreendeu-se e perguntou se ela era Elgart. Dordria se inclinou. Ela disse que não conhecia esse nome. Ela se apresentou e disse ser de 1º ano. O herói sorriu e disse para ela não se preocupar. E se apresentou. Ele estendeu a mão para ela, disse que era sua primeira corrida e esperava que eles se entendessem. Ela respondeu que precisava parar de atuar. Então Prinkai virou-se e disse que era hora de ir embora. E o resto do comitê esperava noutra sala. Ele disse que o diretor havia dito praticamente nada sobre o cara. Mesmo o nome dele era um mistério para eles. Os alunos desceram o corredor. O 4º ano disse que todos estavam muito curiosos. Dordre olhou para eles, puxando a mão do herói. Eles invadiram o quarto com barulho. E a garota disse que o último garoto já estava aqui. O garoto se levantou da mesa e disse que sabia disso. Arthur o olhou, surpreso. Kurt sorriu e disse que você é ele mesmo. O garoto sorriu e disse que não estava surpreso. O príncipe arregalou os olhos e disse que sabia que Kai pegou o cavalo. Para assustá-lo, mas tudo pareceu ter dado errado. Ao contrário, os heróis perguntaram se era o mesmo leão do mundo que adquiriu durante o primeiro encontro. Na leilão, ele respondeu que fecharam um contrato igual no ano passado. Logo após chegar à aula, os alunos se cumprimentaram, apertando as mãos, e expressaram alegria ao se encontrarem. A garota perguntou se já haviam se encontrado. O garoto virou e disse que não eram os únicos. Alguém descia as escadas. Kathleen olhou para o herói. Ela disse que estava feliz em revê-lo. Arthur sorriu e disse que também era um prazer conhecê-lo. Ela sentiu, o elfo se aproximou e perguntou se haviam esquecido alguém. Os rapazes sorriram e disseram que não haviam. Não nos víamos há muito tempo. O ruivo cruzou os braços e perguntou se eles se conheciam. E ele lembrou que o nome dele era Feri. O herói bateu o punho, lembrando-se. Ele apontou e o chamou de Feifi. O elfo fechou os olhos e disse que, apesar de ambos serem calouros, ainda tinha alguns anos a mais que ele. Então, ele exigiu respeito. Arthur colocou a mão na nuca e disse que parecia ontem. Ele o nocauteou com um golpe. E ele perguntou se ele estava apenas lembrando disso de propósito. A garota limpou o rosto com uma toalha
e perguntou se era só ela, imaginação, ou se estavam fora de lugar. Ela pousou a espada, pegou o uniforme. A ruiva olhou para frente. Ela se apresentou como Claire e disse ser aluna de 7º ano de magia de combate. E o líder desse grupo heterogêneo, o garoto ficou surpreso e perguntou se ela tinha ligação com Caspian. Bladerheart. A garota olhou para ele e perguntou se conhecia seu tio. Ele negou. O herói ergueu um dedo e disse que seu pai contou-lhe sobre sua incrível força. Claire sorriu e disse que seu tio começou a treiná-la imediatamente após acordar. Muitas das técnicas dela foram copiadas dele, mas ela se alegrou por ele saber o nome dele. O herói olhou para Tel, franzindo a testa, e disse que, aparentemente, o comitê disciplinar havia baixado a guarda bastante para aceitar todos os tipos de bugs em suas fileiras. Ele estendeu a mão, Arthur também estendeu a dele. Eles apertaram as mãos e, de repente, a magia começou a agir. O herói franziu a testa, achando que era magia de gravidade. O garoto o olhou. O ruivo apertou os dentes e pensou: e se o corpo dele não tivesse assimilado? Com a fonte de Sylvie, as pernas dele estavam queimando. Ele sorriu e pensou que, se tivesse, ele não estaria parado agora. Todos olhavam para eles. Theo tirou a mão e disse: nada mal. Kai aplaudiu. E disse que achava Arthur. Ele tinha mais do que apenas um rosto bonito. Ele sorriu e disse que Fight quase caiu imediatamente quando lhe deram a mesma coisa. O elfo gritou ser um feiticeiro. E Arthur era um amplificador. Ele pediu para não comparar Loa a esse animal. O jogador surgiu por trás e disse que eles deveriam parar de brincar. Eles precisavam assumir expressões sérias nos seus rostos, pois era hora de ir para a introdução de seu comitê. Ela sorriu e disse que hoje era um dia especial, porque os alunos da academia veria as caras dos disciplinadores. Membros do comitê, pela primeira vez, o herói olhou para ela e disse que não foi avisado de nada e não se preparou nada. Curtis piscou e disse que a própria presidente do conselho estudantil anunciá-los e tudo o que eles precisavam fazer era comparecer e parecer legais. A ruiva sorriu e disse que tinha certeza de que uma grande mona besta clássica atrás de nós com certeza ajudaria com isso. A líder do time bateu palmas e disse: se tudo estiver bem, Claire. Espalhou as mãos e ofereceu-se para mostrar a todos esses estudantes pomposos. Mas eles terão que enfrentar. Se decidirem quebrar as regras, depois de um tempo, a presidente do conselho estudantil olhou para frente e disse que gostaria de oficialmente introduzimos o comitê selecionado pessoalmente pelo diretor para prevenir e resolver desentendimentos entre alunos. Alguém subiu ao palco quando ela falou. Isso também é uma forma de atribuir punição para os que causam problemas. Todos ao redor sussurravam. O elfo apontou para o lado e pediu para cumprimentá-los. Junto com ela, o comitê disciplinar subiu ao palco. As meninas ao redor sussurravam. Os rapazes também discutiam o herói. Elijah colocou a mão no ombro dele
e disse que havia se tornado popular. Ele respondeu que não pensava assim. Fazer parte da comissão disciplinar atrairia tanta atenção. Ele olhou para frente, enquanto seus amigos disse que não havia jeito. Ele era um dos 8 alunos da academia. Ele usava um uniforme preto, então ele certamente não passaria despercebido. Todos falavam. Quando o professor chegou à lousa, ele segurava livros. Arthur achou que era um mago. O homem subiu ao pódio. Quando o garoto Ele era pensou tão hábil em controlar seu monocorpo que ele nem sentia em que estágio estava. O professor colocou os livros com força na mesa. Todos ficaram em silêncio e o olharam. Ele sorriu e disse que queria Reseblos na básica. Aula de monoteísmo. Podiam chamá-lo de Professor Avius. Ele olhou para os alunos e disse que entendia que eles tinham muito mais para discutir, tópicos interessantes para discutir. Que eles nem tentavam ser silenciosos sobre, mas ele queria que se concentrassem na aula. Ele pegou o giz, virou-se para a plateia e disse que, apesar de ser tecnicamente um curso básico, ele acreditava que eles simplesmente precisavam conhecer a maioria dos temas. Cobririam este semestre. Os alunos o olharam chocados quando ele disse isso. Ele também sugeriria muitos projetos e problemas interessantes para resolver ao longo do Avius começou a caminho. escrever Na lousa e disse que, considerando os eventos recentes deste ano, ele apontou para o quadro e disse que achava apropriado discutir como o estereótipo de magos se desenvolveu. Melhor que amplificadores surgiu. Elijah concordou quando ele disse que, no passado, quando até as fases laranjas do núcleo foram difíceis de alcançar, os magos tinham grande vantagem sobre os amplificadores. O professor disse que, mesmo fisiologicamente, os magos tinham veias mona muito mais desenvolvidas, que absorver monóxido de carbono do ambiente, então transportá-lo para o núcleo. Ele continuou enquanto os amplificadores nasciam com melhor desenvolvimento, canais de mana responsáveis pela distribuição mana do núcleo pelo corpo. Avius disse que, como magos, eles absorviam muito mais eficientemente mana do ambiente. Era muito mais fácil para eles avançarem para o próximo nível. O mana em suas mãos iluminou quando ele disse isso. Quando ambos os tipos de magos alcançavam estágios de núcleo mais elevados. Ele olhou para os alunos e disse que essa diferença era compensada. Os alunos se olharam. O professor sorriu e disse que magos de fogo poderia distribuir mais livremente em todo o corpo. Algo voou em direção aos alunos, e bem à frente deles. Dissipou-se quando Avius disse que os amplificadores se tornam melhores em monocônicos. Ele mexeu com o que estava na mão, como se estivesse pedindo uma resposta. Ele girou o dedo e perguntou se no final um amplificador e um mago teria vantagem. O professor sorriu e perguntou se um mago, quem treina não só coração, mas também seu corpo, teria vantagem. O herói sorriu e pensou que, até o fim da aula, alguns estudantes de magos tentaram contestar a afirmação do professor. Ele lembrou que esses debates
só poderiam ser baseados em hipóteses e duelos descritos anteriormente entre magos de alto escalão. Essa discussão deixou os alunos com algo para refletir. O sino tocou, os amigos se despediram. Elijah perguntou se eles se encontrariam para... Ele Almoçar. respondeu que, se chegasse cedo, deveria